Finalmente chegou o crossover de FNAF com Dead by Daylight, e parece que temos realmente informações canônicas e oficiais sobre o William Afton nessa DLC. Então é o seguinte, eu e o Thiago do canal Nerd Brothers vamos dar uma analisada em todas as novidades, cada ponto, cada escrito, e vamos encontrar todos os mistérios que essa DLC de Five Nights at Freddy's com o Dead by Daylight influencia na história de FNAF. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Fala nerds, tudo beleza? Eu sou o Thiago Rock. Eu sou o Rian Rock. E galera, o Springtrap chegar no Dead by Daylight era o que todo fã de FNAF queria, porque é um jogo que, querendo ou não, combina muito com esse personagem. De início, quando anunciaram aquela DLC que teriam com Five Nights at Freddy's, todo mundo achava que ia ser com Fortnite. Mas vamos combinar que com Dead by Daylight combinou muito mais. E agora nós temos muitas coisas, muitas novidades sobre esse personagem, informações canônicas que se aplicam no universo de FNAF. Então a gente vai dar uma olhadinha em tudo isso, mas antes, nerds, queria pedir pra vocês deixarem um like no vídeo, Se inscrever no canal e também ativar o sino pra não perder mais nenhum vídeo, porque qualquer novidade de FNAF, Nerd Brothers traz pra vocês. Bom, muitas das informações que a gente vai ver aqui foi tudo publicado pelo Johnny Blocks lá no Twitter. O link do perfil dele vai estar aqui na descrição também, créditos a ele. E na primeira postagem que a gente vai analisar com vocês são algumas skins e algumas fotos do Springtrap dentro do jogo do Dead by Daylight. Que ele tá segurando a mina pelo pescoço. Sim, sim. Pra você que não sabe, Dead by Daylight é aquele jogo onde você tem um serial killer, você tem que caçar a galera ali, né, do acampamento, né? Começou com alguns personagens, hoje em dia tem muitos crossovers com muitos universos, e FNAF agora também se juntou, né, entre esses crossovers aí. E o interessante, Rian, é que como é um jogo que se trata de serial killer, faz muito sentido o Springtrap tá aí, porque ele é um personagem que ele só pensa literalmente em matar, né? O Springtrap é a personificação de serial killer. E olhando aqui bem, a skin dele tá bem fiel ao jogo, só que eu sinto que tem uma diferença desse Springtrap para o do FNAF 3. É que esse coelho ele parece mais com o Springtrap, mais versão aquele do filme do FNAF, né? E parece que é o visual que fez muito sucesso. Ele tem alterações significantes que parecem muito mais com o do filme, mas tá legal pra caramba, Tá muito irado. legal. Apesar que é um jogo antigo, então ele tem certas limitações aí, mas é um jogo legal. Pra ficar melhor pra vocês enxergarem, eu vou colocar a câmera desse lado aqui, ó. Aí, ó, ficou melhor. Bom, o Springtrap tá muito irado nessa foto aqui, mano. E na próxima a gente vê ele de pertinho, mano. É, mano, e sabe o que é legal? O William Afton, ele é um cara cheio das poses e a gente não tinha ideia disso. O que deu mais vida ao personagem William Afton foi o Matthew Lillard, né, interpretando o William Afton nos cinemas. E ele trouxe um William Afton que faz poses, né? Ele é todo doido da cabeça. E o teu Springtrap assim, acho muito legal. Porque o Springtrap, ele não é uma junção. Ele não é só uma junção do William Afton com o Coelho Dourado. Ele é o William Afton, literalmente. Então, eu acho que é muito característico, Rian. Muito, muito característico. Olhando os detalhes, Thiago, tá muito fiel. Dá pra gente ver carne do antigo William Afton, do corpo humano dele. Dá pra ver fios de animatronics. Dá pra ver muita coisa muito irada, mano. Tá muito legal esse visual. E esse wallpaper de visão do vermelho próximo do rosto dele dá mais a imersão dele ser um personagem psicopata, né? E atrás aquele fundo mais azul, né? Aqui estamos vendo a primeira skin, a primeira variante do Springtrap. Essa daqui é o Springtrap de... Qual que é o nome dele mesmo? É, o vírus, Springtrap? Hack? Não lembro. É um negócio meio louco, ele parece um bicho tóxico, né? E ele tem... Esse aqui é mais fusão de humano com animatronic, porque a gente consegue ver mais carne humana, né? Sim. Um pouco menos de animatronic e mais coisa tóxica aqui. Muito louco. Isso aqui é uma variante daquele FNAF AR, né? Eu acho que sim. Essa versão do Springtrap, na verdade, ela não chega a ser canônica, sabe? A gente não tem um Springtrap desse jeito nos jogos, de forma física. Mas é uma skin que tem um visual meio diferente, né? Como se ele fosse um Springtrap roxo. Porque é o Homem de Roxo que tá ali dentro. Então eu acho que é muito legal. Aqui temos uma versão do Springtrap mais palhaço. Ele tem os olhos todos pretos, igual qualquer outro animatrônico aqui dos jogos de FNAF. E ele tá usando um rabo de palhaço, ó. Tá com o rosto branco, bem diferente, beiço vermelho. Mano, eu nunca vi isso no FNAF. Cara, esse aí é o Springtrap Coringa, na verdade. É o tem Springtrap Coringa. Mano, ele tem até a cabelinho bem calvinho aqui, ó. O Springtrap calvo. Mas, ó, com todo respeito, a gente tá brincando aqui, mas essa skin tá muito irada. Eu gosto muito desses negócios quando eles pegam já um elemento de terror e puxam pra esses negócios de palhaço. Geralmente tem um tchan aí de terror nos palhaços, então eu acho que combinou, Rian. Tem visuais de outros animatronics que a gente tem de versão palhaço, mas o Springtrap eu acho que não tinha. Essa acho que é a primeira versão dele. Inclusive, você olha as mãos dele, a mão dele parece ser de um Nightmare, não parece? Parece a ponta dos dedos, né? Tá diferente. E nem precisa dessa faca aí, ele só usar a mão mesmo.
Temos também algumas adições para os sobreviventes, como essa camiseta do Freddy Fazbear's, né, da pizzaria. Muito legal. Também a gente vai olhar os cenários da pizzaria do FNAF, tem também igual, tá aqui atrás a foto do personagem. Mas é legal ter esses elementos de camiseta dos animatronics, porque na lore de FNAF, eles são tipo o McDonald's da vida, né? Então é muito popular, mano. É uma franquia gigantesca e tem vários cosméticos, brinquedos, pelúcia, chapéu, relógio, tudo que você imaginar tem os animatronics. E a camiseta sempre tem que ter, né? Não pode faltar, mano. Muito irado. E agora, Rian, a gente vai pra skin mais polêmica desse vídeo aqui. Porque, como o Scott Calton disse que em Dead by Daylight teríamos informações oficiais sobre o jogo da história de FNAF, a gente recebeu uma skin aqui que é muito suspeita. Que no caso é o Glitch Trap. Pois é, pra muitos isso aqui, nossa, Nerd Bros, mas é óbvio, vocês são burros, vocês não sabiam que isso daí era o Will Afton. Então, sempre suspeitávamos que esse personagem sempre foi o Will Afton, mas tinham pessoas até hoje com a teoria na cabeça que o Glitch Trap sempre foi um Mimic lá no Five Nights at Freddy's Security Breach, no Help Wanted, era ele que tava controlando a Vanessa. Tipo assim, não, esse daqui parece total que não, Afton, né? Mano. Pois é, a gente tá vendo aqui que tem mais semelhanças com o William Afton do que com o Mimic. Tudo bem que o Mimic copia, mas é o que tá dando a entender. Parece que o Scott Calton queria dar esse indício mesmo, dizendo que o Glitch Trap era o William Afton e não o Mimic. Então a gente tem 2 vilões na história de FNAF, tá? A galera falando que o William Afton já foi, mano, pode descartar essa teoria aí, porque pelo que o caminho que o Scott Calton quer seguir com o FNAF, quer dizer que o Glitch Trap, ele é o William Afton, sim, e ele ainda está por aí, nesse caso, né, construindo seu exército, dominando a mente da galera aí, né? Loucura aí, dá pra ver que ele ficou barrigudinho. O que aconteceu, William Afton? Não sei, ele ficou barrigudinho, e olha que doido, dentro dos olhos dele tá uma luz roxa, mano. É referência ao William Afton, né? Pra mostrar que, mano, aqui é o William dentro do Glitch Trap, não é Mimic. Mimic é Mimic, William. Agora eu quero entender de onde que veio esse visual. Eu espero que no Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic eles revelam se este visual já existiu pela fábrica do Edwin, né? Ia ser muito interessante se já existisse um coelho desse jeito. Muito irado, mano. Pois é. Mano, essa skin tá fenomenal. Eu acho que é a mais assustadora. Se fosse por jogar Dead by Daylight, essa com certeza não queria encontrar. E por último, temos a skin, com certeza a mais esperada da galera, a skin do William Afton como o Matthew Lillard. Essa é a versão dele do filme de Five Nights at Freddy's. Sim, mano, eu queria que tivesse um modelo dessa skin até com o capacete, né, da fantasia, com a cabeça do Springbone, mas eu acho que assim tá perfeito. A gente tem a skin dele aqui com sangue saindo das partes da sua roupa. Provavelmente esse aqui seria o Matthew Lillard, né, o William Afton, depois da Springlock Switch. Tanto que a gente pode ver, parece que tá, né? Parece que tá perfurando ele ali, a Springlocks. Tá perfurando. Parece, né? Parece que tá perfurando. Então, esse aqui... exatamente. Então, talvez seja skin pós-FNAF 1, sabe? Referência àquilo ali. Tanto que o próprio Matthew Lillard foi lá, dublou o personagem. Então, é uma skin muito irada. Eu adoraria jogar com ela, mano. Beleza, agora nós temos o Springtrap na página principal do jogo. E uma coisa curiosa, Rian, pode dar play pra galera ver. Tá sem som, mas depois eu vejo disso, se eu coloco o som ou não. Mas o Springtrap, gente, ele respira. É porque ele tá vivo. Isso aqui é louco, mano. Tipo assim, tem vídeos com uma qualidade melhor, mas... Tá vendo o som aqui? Ele dá um gritão, mano. Ele dá um gritão. Esse vídeo foi gravado por The Strike, tá aqui embaixo os créditos pra ele também. E é legal porque, mano, ele tem 2 animações no lobby. A segunda é ele igualzinho no FNAF 3, tentando sair da fantasia, né? É como se fosse uma prisão pro William Afton. E a outra é só ele parado encarando a gente, respirando. Ó, essa pose aqui é do FNAF 3, que ele fica meio tortinho. Que ele fica meio tortinho, igualzinho mano, do FNAF 3, tudo 3, referência, mano. cara. Tudo referência. Tá perfeito. O Springtrap nesse jogo, ele encaixou perfeitamente, cara. Impressionante. Agora nós temos o que seria um jumpscare, né? O primeiro jumpscare desse jogo do Springtrap, né? FNAF conhecido por um jogo de jumpscares. Olha só que irado. Ele dá um grito, Thiago, isso aqui. Mano, pode ativar o som pra galera aqui ouvir. Pode ativar o som aqui. Só dá uma baixada aí pra não ficar alto no ouvido da galera. Tá baixo, inclusive. Tem baixo o vídeo, quando a gente aumenta um pouquinho o som aqui, ó. Mano, ele dá um grito e é louco. Por quê? Porque a boca do William Afton, do seu corpo humano, abre e a do coelho fica parada, mano. Pois é. Isso aqui mostra que o William Afton ele fez uma fusão com o coelho, né? Como se fosse uma armadura pra ele agora. Diferente das crianças que os corpos só foram colocados lá dentro, mas elas não têm proporção pra controlar o animatronic porque não é Springlock Switch, né? Então a gente vê aqui que o William Afton ele tá vivo ainda dentro do robô. Tipo, não é só a agonia, parece que é ele ali também. Mano, e é bizarro porque o olho mexe, Thiago. Tipo, ele tem um corpo humano, mas ele é um animatronic e o olho dele mexe ainda com...
normalmente, velho. É tudo ele, é tudo, mano. É como se ele tivesse dois corpos, literalmente. Ele virou aquilo, entendeu? Ele virou sem deixar o ele de antes. É tipo o Victor, de Arcane. Victor, é bizarro, exatamente. porque a gente vê a face anterior dele no novo rosto e a gente fica com uma agonia bizarro, mano. Pois é, mano. Só que aqui o caso é bem pior, né? É bem mais bizarro. Sim, sim. Esse aí é o jumpscare dele no jogo, certo? Muito irado. Mano, 1000 vezes mais assustador do que o Spirit Trap no FNAF 3, pô. E aqui agora nós temos a animação de kill, né? Quando você mata um sobrevivente no jogo. A gente vê, pode dar play, o Spirit Trap, ele, primeiro ele dá uma facada na pessoa ali, leva ela até por um endoesqueleto cheio de serras, que nem no filme. Quem lembra do filme? Aquele animatronic lá, aquela cadeira com o Freddy. Doideira, né, mano? É loucura isso daí. Inclusive o machado, eu acho que pode ser tanta referência àquela animação antiga do The Living Tombstone, né? Ele segurar o machado. Lembra bastante mesmo. Quanto ele segurar a faca, né? No filme, referência ao filme também. E é legal também porque já nesse clipezinho aqui você também consegue ver que tem sistema de câmeras igualzinho do FNAF, ó. Você e tem sistema de câmeras pra você poder encontrar o Spring Trap. Sim, inclusive, ele quebra as câmeras, como a gente viu aqui, ó. Ele consegue saber se você tá mexendo na câmera e ele desabilita a câmera. Sim, sim, é muito legal. Você controla as câmeras pelas essas portas, pelo que parece, né? Ó, inclusive tem um pôster ali da Fazbear ali atrás na parede, muito legal. O carro também, né? O carro, possivelmente um carro igualzinho esse carro aparece no filme, carro aparece no filme lá, que o Garrett foi levado embora. Sim, sim. É tudo referência ao filme, mano. Que praticamente a pizzaria, inclusive, é o modelo do filme, né? Muito maneiro, cara. Esse negócio de mexer câmera é característico de FNAF, né? E a gente tava vendo antes pela perspectiva de uma câmera, agora a gente vai ver aqui pela perspectiva do próprio Springtrap. Olha só. A animação pela perspectiva. Tem toda a cutscenezinha. Cara, e é doido porque o animatrônico ele surge do nada, né, mano? E o gritão. Podia estar um pouquinho melhor isso aí. Um pouquinho melhor, esse jumpscare secundário aí podia ser um pouquinho melhor, podia ser um pouquinho melhor, mas tá da hora, mano. Tá maneiro. Gostei. Tá. Dentro da pizzaria também, nós descobrimos que podemos encontrar um showtime dos animatronics de Five Nights at Freddy's. O Freddy, o Bonnie e a Chica ali, ó. Cantando e dançando. Muito legal, porque isso é um elemento que não pode faltar, né? Os animatronics, eles são cantores. A gente tá na Freddy Faz a Pizzaria do FNAF 1, então faz sentido a gente ter esses personagens aí, certo? Tanto que é nessa pizzaria que o Spirit Trap nasce, né? O primeiro filme mostrou isso daí. Que legal, mano. E o show começa porque você conserta o gerador de dentro da pizzaria. E aí o show começa. Muito irado, mano. Muito irado, cara. E os animatronics bugando, pô. Eu só achei doido o Bonnie ser roxo, né? Pois é verdade. Nos jogos, eu não percebi. Nos jogos ele vai ficar roxo pra sempre, né? Não aparentemente. Percebi. Aparentemente vai ser roxo mesmo, mano. Agora nós vamos para algumas novidades, umas informações novas que esse jogo trouxe, que possivelmente se aplicam também no universo de FNAF, ou seja, canônicas, que a gente pode explorar aqui. Temos a descrição do Springtrap conhecido como novo assassino, né? O animatrônico. Nós temos as habilidades dele, né? O poder assassino, o medo de Fazbear, né? O animatrônico que viveu para matar, mesmo quando seu traje mecânico se tornou seu tubo. Aí nós temos algumas skills dele. Eu não vou ler as skills porque, querendo ou não, as skills não fazem tanta importância pra lore, sabe? Eu vou deixar a tela... exatamente. Eu vou deixar a imagem na tela aí, quem quiser, pausa, dá uma lida aí, porque tem muitas informações bacanas aqui sobre como funciona o gameplay dele. Mas assim, o mais interessante é a próxima print. Nessa próxima foto nós podemos ver elementos de dentro do jogo. Não sei se é um item, se é uma conquista, porque eu nunca joguei Dead by Daylight. Mas o importante é o que tá escrito, tá? Se liga. Aqui tá escrito remanescente iridescente. E aqui tá escrito metal derretido nas mãos certas é a chave para a imortalidade. Só isso. Só isso que a gente precisava saber. Pelo menos dessa imagem. Dessa foto era a única coisa que vocês precisam saber. Cara, metal derretido nas mãos certas é a chave para a imortalidade. O que isso quer dizer, Thiago? E, cara, isso significa que muitas teorias podem estar certas e que o William Afton realmente buscava a imortalidade através dos remanescentes. Olha só que coisa, muita gente teorizou isso há muito tempo atrás e parece que tá se concretizando, né? Porque até hoje era praticamente só especulação, tudo teoria, tipo, as pessoas sabem que aquela é a chave para a imortalidade, mas e se ele não queria imortalidade com aquilo? E se ele queria outra coisa? Bom, aparentemente, né,
esse jogo tá dando indícios, né? Quer dizer, já é uma informação que já tinha antes. A sensação que eu tenho é que eles estão indicando que é o que o William Afton queria com os remanescentes, sabe? A imortalidade. E nas próximas fotos nós temos apenas a lore de como o personagem ele nasceu, como ele foi parar no Dead by Daylight. Exatamente. E a origem do Springtrap conseguir chegar em Dead by Daylight é a seguinte. Nas profundezas da abandonada Freddy Fazbear Pizza, William Afton fugia dos animatronics de suas vítimas. Ele vestiu freneticamente sua adorada fantasia de Spring Bonnie, o disfarce que usava enquanto cometia seus crimes, para se esconder dos espíritos perseguidores. Mas o destino tinha planos diferentes para Afton. Algo ativou as travas de mola. Dentro da fantasia de Spring Bonnie, metal se cravava em metal, perfurando um assassino e prendendo-o em sua fantasia. Enquanto ele gritava, o chão quadriculado se ergueu a seu encontro e tudo ficou escuro. Assim nasceu Springtrap, da morte de um assassino. Ele acordou com o som familiar, seu corpo um pilar de agonia. Os fantasmas que o atormentavam haviam desaparecido. As paredes ao seu redor estavam se decompondo. O chão sob ele se desfazendo em manchas mofadas. Quanto tempo havia se passado desde que as molas de pressão rasgaram seu corpo e o prenderam dentro de sua fantasia? A vontade de matar ainda persistia dentro dele, a sede há muito tempo não saciada. O som encheu seus ouvidos novamente, risadas de crianças. Estariam crianças brincando na cozinha? Springtrap se levantou, adaptando-se ao novo corpo, e marchou em direção aos sons. Ele acelerou o passo, andar virou correr. Ele correu para a cozinha e encontrou nada. Sem crianças, sem brincadeiras, sem risos, apenas uma massa rodopiante de névoa negra envolvendo a parede oposta. Springtrap examinou a névoa. A curiosidade o apertou ainda mais. Enquanto ele fitava a escuridão, seus olhos dilatados conseguiam ver formas emergindo da névoa. Quem eram eles? Não importava. Agora eram suas vítimas. De alguma forma, ele sabia que a caçada poderia durar para sempre. Tudo o que ele precisava fazer era entrar na neblina. Olha só que doido. O interessante é que isso não deu só uma origem do Springtrap chegar no universo Dead by Daylight, mas também mostrou um pouco do contexto do momento em que ele despertou. Verdade, mano. É porque alguns personagens de crossovers, eles entraram no universo Dead by Daylight atravessando essa neblina e entrando no mundo do Sexta-feira 13 ali praticamente, né? Agora, as informações anteriores, eles meio que contam o que aconteceu, como foi que o Springtrap levantou. E o aparato do som, das risadas, das crianças, que ele chegou na cozinha, na história original, não, tipo assim, não seria uma neblina, mas ele não encontraria nada, porque o guarda noturno, ele tá usando o aparelho de som pra fazer as risadas do Balloon Boy. Sim, ele já não tá legal. Ele não tá nem na pizza do FNAF 1, ele já tá no FNAF 3. É justamente o momento que ele desperta. Ele desperta quando a gente tá soltando sons de crianças por aí. Isso é doido, Rian. Agora faz sentido o porquê da primeira noite ele não acorda. Ele desperta por causa dos sons. E na primeira noite a gente solta som por aí pra ver se alguma coisa acontece. E nada. Nada. É muito... Cara, parabéns, mano. É uma história incrível. É um vilão bom, entendeu? É um vilão bom. A gente estamos precisando disso pra FNAF hoje em dia, né? Porque o Springtrap, essa época dele já foi. Agora tem que fazer... Esse cara tem que conseguir fazer uma coisa nesse mesmo nível com o Glitchtrap que tá aí e o Mimic. Mas vamos ver como é que vai ser, né? O Springtrap pra nós é um dos melhores vilões de Five Nights at Freddy's antes mesmo. Tipo, tinha o William Afton lá fazendo os crimes, mas quando ele se torna o Springtrap é a melhor fase do vilão. A gente adora como ele se tornou o coelho. A história de FNAF 3 é muito irada. E até FNAF 6 ele continuou como Springtrap, só que modificado um pouco o visual, ficou bem feio. Não precisava muito. Bem feio. Não precisava disso, mas tá bom, é o Springtrap ainda. Sim. E agora queremos saber de vocês, o que vocês acharam de tudo isso e se vocês concordam com a nossa teoria. Vocês acham que a informação que o William Afton queria, a imortalidade, era oficial? É real? É canônica? Vocês acham que o Glitchtrap é o William Afton por conta desses indícios aqui no jogo? Né? Do Glitchtrap segurar uma faca, né? Por que o Mimic segura uma faca? Não faz sentido. Quem faz isso é o William. É, o Mimic desde o início ele foi ensinado a bater, não a segurar a faca, essas coisas. Então, pois é, mano. Os comentários são de vocês, deixem aí suas teorias. Bom, nerds, esse vídeo vai ficando por aqui. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até esse momento. Eu sou o Thiago Roque. Eu sou o Rian Roque. E a gente se vê, nerds, no próximo vídeo. Fui!